Seu nome completo, por favor? Ana Nelma Câmara Soares. Brasileira, seu estado civil, dona? Casada. Casada, profissão? Eu trabalho com corretora. Corretora de imóveis. Seu endereço, por gentileza? Rua 4, quadra G, casa 1, loteamento Alphaville, Araçagi. Tá. Me diga uma coisa, a senhora conhecia o autor? Não, eu conheci na venda, né? Que ele estava procurando imóvel. E aí ele foi lá. Até uma irmã minha que falou com ele, apresentou. Aí ele veio, a gente ficou mostrando a casa. A senhora chegou a acompanhá-la na casa? Sim. Chegou a acompanhá-la? Umas 2 vezes ou 3 vezes. Toda vez que ele foi, eu fui junto. A senhora foi junto? Foi. A senhora é sua irmã ou sua senhora? Nós duas. Vocês duas. E como é que se encontrava a casa? Estado de... Pronta, já estava em acabamento, já estava finalizado. Na verdade, estava pintando tudo lá. E aí ele foi, olhou a casa, gostou. Depois ele levou a esposa. Depois ele voltou só novamente para ver, antes de chamar a engenharia, porque estava montando o processo com a documentação dele. Me diga uma coisa, como é que foi o processo de construção dessa casa? Quem construiu? Como é que funcionou isso? Era uma construtora? Como é que foi? Não, é pessoa física, o Vinícius, que vendeu. Como é que ele faz? Ele constrói casa? Ele construía e vendia. Foram 5 casas lá. Foi um condomínio? Estilo condomínio fechado. Sim. Na verdade, ele não foi construído como condomínio fechado, porque, como pertence a Ribamar, e na época eles não tinham essa legislação. Agora que eles criaram, né, lá e tal. Sim. E então foi colocado um muro, né, que era um terreno lá, só para 5 casas, aí foi colocado um portão na frente para dar mais segurança para as casas. Sim. E essas casas, ela apresentou algum problema estrutural? Nenhum. Tanto é que se ela... As 4 casas foram vendidas? Todas. Tanto é que são habitadas. Ele foi o único que não habitou. E as outras... houve alguma ação dessas outras? Nenhuma. Nenhuma ação? Não, alguma nunca. Reclamação? Nunca. Nenhuma. Alguma reclamação em juizado? Nenhuma. Nenhuma? Não. E ele comprou a casa e não... Quando ele comprou, o que eu soube é que a esposa dele não gostou. Inclusive, parece que tiveram até desavenças por isso. Foi uma informação que eu tive depois. Eu não sei se eu conversei com ele logo depois, não sei se houve algum contato meu com ele, não lembro. Mas o que eu soube disso, tanto é que ele deixou o imóvel a vender. Estava para vender, ele não foi morar lá. Quer dizer que ele não foi morar não. E pôs o imóvel à venda? Foi. E a senhora sabe dizer se esse imóvel foi vendido? Não foi, eu acredito que não. Porque assim... Depois não sabe dizer? Não sei dizer se ele vendeu. Eu sei. Até porque depois que a gente vende, a gente sai. Né? Demos atendimento a ele, fizemos o processo. Além dessas 5 casas construídas pelo senhor Vinícius, a senhora mais alguma vez vendeu alguma outra casa? Vendi. Lá na área. E não teve problema? Não tem problema. Como é que funciona essa questão do financiamento da Caixa Econômica Federal? Porque assim... Como é que funciona? A senhora sabe Sim, me explicar? Sei. A senhora pode... Porque assim, quando a pessoa constrói, a gente anuncia que aparece o cliente, a gente leva no imóvel. Sim. Aí ele gosta, tudinho, quer. Vamos, a negociação é essa. Quanto foi o imóvel, a senhora se recorda? Eu não lembro muito bem, mas alguma coisa, acho que 100, não sei, 130, eu não me lembro. Só não se lembra? Não lembro. Mas faz tempo. Tá certo. Tanto que essa perícia dele, ele comprou o imóvel, se não me engano, em 2012, ele pediu em 2014, 2 anos e pouco depois. Imóvel fechado. Imóvel fechado, ele não habitou, ele foi lá, ele parece que a esposa não se adaptou com o espaço, com o local, mas, né? Sim, a senhora consegue me explicar como é que funciona a venda de um imóvel? A senhora que tem experiência, como é que funciona a venda de um imóvel financiado pela Caixa? A gente pega o cliente, o imóvel, junta a documentação e dá entrada na Caixa Econômica. Certo. Aí lá é solicitado um engenheiro para avaliar, para saber o que é financiado e o que ele vai dar à vista. Certo. No ato ele deu um valor que eu também não lembro, não tenho lembrança agora do quanto foi, e o restante a Caixa financiou. Certo. E daí assina a contrato. O engenheiro vai lá, avalia o imóvel. O que ele faz, né? Além da... Ele faz a vistoria inteira, ele confere com o ABITSE, porque a documentação é toda tirada, a BITS, alvará, pela Prefeitura de Ribamar. Certo. Né? O fiscal da Prefeitura vai lá ver se está de acordo com o projeto. Certo. Depois que está tudo averbado em cartório, que a gente dá entrada pedindo a engenharia na Caixa Econômica, certo. Aí o engenheiro vai lá, sim, faz a vistoria, mede para ver se confere com a metragem que está no registro de imóveis, aí ele dá o laudo dele. Esse laudo, ele tem que bater com o que ele precisa ali. O que ele estava precisando na época era tanto, saiu o valor que ele precisava, porque todas as casas estavam sendo avaliadas por esse valor. Eu não recordo se foi 100, 120, não lembro, 110. Não, não recorda? Não recordo. Tá certo, não e aí, eu sei que Deus encaixou com o que ele queria, e foi feito o processo.
Aí foi levada a documentação. E isso é um padrão que acontece em relação todo o tempo. Todo imóvel É desse jeito, o financiamento. Você junta a papelada do vendedor e do comprador e monta o processo. Sim, é possível, se o imóvel tivesse problemas estruturais, ele não passa, ele dá não na garantia, e quando ele dá não na garantia, ele não é aprovado pela Caixa Econômica. Dá não na garantia? Não na garantia. O que é isso? Significa assim, ele olha e está tudo conforme a estrutura, o acabamento, tudo certinho, ele dá sim, e esse sim dele faz com que a Caixa financie. Sim. Se ele acha que alguma coisa está desacordo, ele dá não, e esse não faz com que ela não financie. Então o processo não vai adiante. Se ele quisesse comprar, ele teria que pagar à vista. Ou ir para um outro banco. Mais uma pergunta. Esse imóvel, na construção, ele foi construído por recursos próprios ou financiado? Próprio. Tinha um recurso próprio, fez, e a hora que financiou, o proprietário recebeu o dinheiro dele da venda. Entendi. Entendeu? As doutoras têm perguntas? Eu tenho fazer uma pergunta. Pode fazer. Ela falou algo importante, interessante em relação à garantia. Quando se compra um imóvel, vocês dão algum tempo de garantia? Tem algum prazo, um lapso temporal de garantia para caso de vícios não aparentes durante o ato da compra? Na verdade, não somos nós que damos. É a então, lei. Quem a lei, como é que é anos estrutural. Tá. E não esses vícios. Ok, durante esses 5 anos, né, quando ele comprou o imóvel, na compra do imóvel, o senhor Edmilson, quem é a pessoa responsável? É através de ligação que vocês recebem? O morador ou então o comprador, ele tem alguma reclamação em relação a algo que tem que ser feito, algum vício que apareceu no imóvel? Como é que é o contato para entrar com você? Quem entra com vocês? Ele ligava pra gente. É ligação, telefone, celular? Ele ligava para dizer que houve um problema. Mas só que o problema que ele relatou, e depois de muito tempo, não cabia a nós resolvermos. Era dele. Porque ele era o proprietário. Era uma responsabilidade. Então ele entrou em contato com vocês para reclamar? Ele não falou comigo. Nunca ligou? Não. Porque ele, assim, quando ele procurou, que era o rapaz que administrava, já era esse problema de pintura, que foi o desgaste natural pela casa estar fechada. Entendeu? Somente a pintura? Ele alegava nada pintura mais? E ele falou, eu vi no processo, porque na verdade a gente tomou conhecimento depois do processo, a questão de fossa. Mas lá o município não disponibiliza esgoto, tem que ter fossa nas casas. Eu não vi o vício que ele estava alegando. Onde eu vi era telhado, era a questão do telhado, que tem essa questão do gato lá, deles ficarem mexendo no telhado, a telha afasta, e claro que vai dar goteira. Mas por que a senhora fala de... A pergunta, qual é? Não é debate, a gente não está em debate. Não, é porque ela que leva para o gato, né? Não sei nem como é que ela sabe. Qual é a sua pergunta? Já perguntei, Excelência, estou perguntando. Eu só queria saber mais uma coisa, em relação ao esgoto fossa. A estrutura do esgoto não existe. Não existe. Cada um tem a sua individual? Cada um tem sua fossa individual. Não tem esgoto na área do Novo Quatraque, não existe esgoto. A senhora sabe dizer, só para terminar, onde é que fica a fossa? Na frente da casa. Na frente. No fundo? Não, no fundo não. A água que corre no fundo, que ele alegou, na rua de trás, é água de chuva. Não é água de fossa. A água de esgoto vai para a fossa, e a fossa é na frente da casa, como manda a legislação. Como a prefeitura jamais aprovaria um habite com irregular. Eles olham isso. Entendeu? O engenheiro, quando vai apresentar o habite, a prova, ele é apresentado ao comprador? Tudo. Toda a documentação do imóvel, registro atualizado. O engenheiro. O engenheiro da Caixa? Ele olha tudo isso. É montado no processo. Quando a gente pede a avaliação do imóvel, o que o engenheiro solicita para ele ir lá? O habite, o alvará e a matrícula. Responda com tranquilidade, não precisa. Aí fica um debate. É porque eu sou assim, não é questão que eu estou... Responda com tranquilidade, continue. Tranquilo. É porque só foi perguntado assim, a doutora, até uma pergunta da doutora, que eu vou aqui verbalizar. Se é apresentado ao comprador, só isso. O habite? O engenheiro. Porque... Só um instantinho, doutor. Qual é a pergunta, doutora? Só um instantinho, por favor. Porque, assim, é só para entender doutora, o procedimento. Qual é a sua pergunta? Qual é a pergunta, por gentileza? A gente já fez 3 vezes a pergunta. A doutora quer saber o seguinte, se o engenheiro autor entrou em contato com o engenheiro da Caixa Econômica.
Aí ele pode pedir para a Caixa ir lá, porque assim, como é que é solicitado? Nós, que estamos fazendo essa venda, intermediando, nós damos entrada na Caixa Econômica. A Caixa determina o dia que o engenheiro vai. E o engenheiro vai. Ele não tinha tempo de nada, ele trabalhava, eu acho que na Alumar, na Vale, não sei onde, que ele tinha pouco tempo, tanto é que eu fui várias vezes pegar documento com ele, já fui na casa dele, na época, Sim. que como eu me disponibilizava. Então, a minha pergunta é assim... Ele não acompanhou a engenharia está lá, mas o laudo consta no processo. Perfeito. Essa é a resposta, doutor. Mas... Qual é a pergunta, doutor? A resposta é essa. Não, sim. Eu vou fazer minha pergunta. Pois doutor. não, qual é a pergunta? A senhora falou que ele não tem tempo. Mas a senhora afirma isso com base em quê? Meu Deus, eu indefiro a pergunta porque não tem a menor relevância. Qual é a próxima pergunta, doutora? Sem mais perguntas.